E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos abordados e também deixar o seu questionamento para a semana que vem. Antes das perguntas, eu gostaria de lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas esportivas extremamente confiável, patrocinador master do Cruzeiro, que nesse momento está com uma oferta muito interessante de até R$200 em apostas grátis válidas para novos clientes. Então se você gosta das bets, das apostinhas esportivas, clica aí no link da descrição, faz lá o seu cadastro no site da Betfair, que é super simples e rápido, já pode começar a fazer a sua fezinha, né, botar uma moeda, ganha um dinheiro por lá. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, gente? A aposta tem que ser para se divertir. Começo com a pergunta do César Henrique. Cabe ao torcedor do Cruzeiro ficar otimista pela vinda do Pepa? Considerando o retrospecto geral em resultado de jogos, podemos dizer que Pessolano e Pepa estão na mesma prateleira? César, obrigado pela pergunta e pelas estimas aí, que Deus siga te abençoando também. Cara, sobre os dois treinadores em si, a gente tem motivo para ficar otimista com o trabalho do Pepa? Eu acho que sim, é um treinador que conseguiu nos últimos clubes atingir os objetivos propostos a cada temporada. Se a gente simplesmente pegar o desempenho desse treinador, né, fazer aquela soma objetiva, a gente verá que ele conseguiu menos de 50% de aproveitamento considerando todos os trabalhos, mas o Pepa treinou muito time ruim nesse período. Só pra gente ter uma ideia, ele pegou 2 vezes times que estavam na lanterna do campeonato português e conseguiu nas 2 oportunidades que o clube não fosse rebaixado, numa delas até de forma épica lá no Tondela, que das últimas 6 rodadas eles ganharam 5. Então assim, ele é um cara que teve muitos desafios até agora e tá conseguindo superar. Ele nunca trabalhou no futebol brasileiro, é claro que isso envolve também novos desafios que o treinador vai ter que mostrar ser capaz de se adaptar, identificar, chegar num clube maior, com uma torcida exigente, porque ele passou pelo Vitória de Guimarães, que é um clube importante, mas o Cruzeiro é outra parada. Sobre essa comparação entre o Pessolano e o Pepa, quando o Pessolano chegou ao Cruzeiro, o desempenho dele nos clubes anteriores também não era uma coisa espetacular, né? Ele tinha ido muito bem lá no Montevideo City Torque, que conseguiu subir para a primeira divisão. No Liverpool do Uruguai ele conseguiu um título menor, né, do torneio intermédio, mas é uma conquista relevante porque o Liverpool é um clube menor. E depois ele teve a passagem lá pelo futebol mexicano, no Pachuca, em que não conseguiu títulos, mas na maior parte do período ele esteve ali brigando, chegando aos playoffs, semifinais e tudo mais. A última temporada é que realmente teve uma queda muito grande até ele sair e vir para o Cruzeiro. Eu diria que a nível de conquistas o Pessolano conseguiu entregar mais resultados, mas também teve melhores jogadores à disposição. O plantel que ele teve no Pachuca, por exemplo, é um elenco que tem ali bons jogadores, tá? O que ele teve no Nacional do Uruguai, algum talento. No próprio City Torque também era um elenco que ele conseguiu potencializar naquela divisão que estava disputando. Já no caso do Pepa, ele nunca teve um elenco de muita qualidade nas mãos. O melhor que ele teve foi o Vitória de Guimarães, que acabou se desmanchando durante a temporada. Venderam o Marcos Edwards, por exemplo, para o Sporting no meio da temporada. Ele conseguiu suprir com um reserva que já estava no plantel, um meio-campista importante também deixou o clube. Aí no final da temporada saiu o atacante, saiu o ponta, muita gente foi embora. Ele também se espirulitou e foi lá pro futebol saudita. E a própria diretoria do Cruzeiro falou sobre isso, que enxerga no Pepa um potencial de continuidade do trabalho que vinha sendo tocado pelo Pessolano, com algumas correções, com algumas melhorias, que tem que sempre ser o objetivo, não é simplesmente repetir o que o Pessolano estava fazendo, até porque nessa temporada as coisas não estavam fluindo bem. Então a chegada de uma nova comissão técnica pode conseguir sim extrair mais dos nossos jogadores, porque parece que esse ano realmente teve um desgaste muito grande e o negócio não estava caminhando. Eu estou otimista sim. O Leandro Lopes pergunta: o Cruzeiro divulgou o balanço de 2022 ou tem até um certo dia para divulgar, ou o clube não é obrigado a divulgar? Tô doido para saber o que já foi pago, o que ainda se deve. Poderia fazer um vídeo explicando um pouco mais para o torcedor, até ter uma noção do tamanho que ainda está o buraco que o Cruzeiro se meteu. Leandro, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro ainda não divulgou o balanço da última temporada e, segundo o regulamento lá da Lei Pelé, salvo engano, tem até o dia 30 de abril para fazer isso, tá? Então até o final de abril todos os clubes brasileiros têm que divulgar o balanço da temporada anterior.
Então, no mês de maio, né, quando o Cruzeiro divulgar isso, a menos que o clube divulgue antes, mas enfim, quando a gente tiver uma informação, aí a gente fala sobre isso aqui no canal. E eu também tenho curiosidade para saber como está a organização financeira do Cruzeiro depois desse primeiro ano. Júlis Augusto pergunta: você acha que o time que terminou a Série B seria um time pronto para a Série A? Tem alguns canais falando que aquele time ficaria entre os 10. Eu acho que aquele time brigaria para não cair. Júlis, obrigado pela pergunta. É impossível a gente saber o que iria acontecer, né? Ninguém tem bola de cristal. Particularmente, eu acho que aquele time brigaria da metade para baixo na tabela, brigaria contra o rebaixamento, a menos que os jogadores fossem muito potencializados, o que eu não consigo acreditar que fosse acontecer, tá? Eu acho que aquele elenco já estava entregando tudo que poderia e talvez até um pouquinho a mais. Só que a gente tem que considerar que não havia a possibilidade do Cruzeiro manter o elenco do ano passado nessa temporada. Alguns jogadores que foram muito importantes, e aqui eu vou destacar Zé Ivaldo como zagueiro pela direita, o próprio Rafa Silva, que fez gols importantes, não passou pelo Cruzeiro a permanência. O próprio Jajá, atacante, que depois o Atlético Paranaense mandou para a Rússia. Não foi o Cruzeiro que não quis ficar com esses jogadores. Os outros clubes, né, no caso o Atlético Paranaense, não quis liberar os jogadores e o Rafa Silva recebeu uma proposta milionária para ganhar, sei lá, umas 20 vezes o que ele ganhava no Cruzeiro, gente. Não tem como competir. Alguns atletas realmente foi opção do Cruzeiro. Por exemplo, Luvanor, né? O Cruzeiro não quis renovar, tá lá no Ceará, sendo bastante criticado. O Matheus Bidu, o Cruzeiro não quis pagar os 6 milhões de reais que estavam fixados na compra e eu super entendo. O Bidu tá no Corinthians sendo extremamente criticado nas poucas vezes que jogou. O William Oliveira, o Cruzeiro não quis manter pela idade avançada, pelo histórico do jogador, também é compreensível. O que eu te afirmo com certeza é que se o Cruzeiro tivesse mantido a base da temporada passada, a gente teria feito um campeonato mineiro muito melhor, tá? A gente possivelmente estaria na decisão do campeonato estadual. Acho que aquele time era capaz sim de bater o América. Agora contra o Atlético Mineiro, o Atlético seria franco favorito, como seria contra esse time atual do Cruzeiro também, tá? Então assim, a gente teria feito um mineiro melhor, a torcida agora estaria muito mais empolgada, mas talvez no Campeonato Brasileiro isso fosse cobrar um preço mais caro, porque a janela de transferências vai fechar no próximo dia 4 de abril e ela só reabre no mês de julho. Então se o Cruzeiro entra agora no Campeonato Brasileiro falando tamo tudo bem, por exemplo, Cruzeiro campeão mineiro, aí a gente entra na Série A, vamos embora, vamos passar por cima, eu acho que esse elenco teria muitas dificuldades e o Cruzeiro talvez precisaria fazer tipo 20 contratações, né, 10, 15 contratações no meio do Campeonato Brasileiro, o que seria um risco muito maior. Mas convenhamos que já tem conjectura demais nessa história, né, tem muito se até o momento e eu acho que a grande maioria dos jogadores que deixaram o Cruzeiro não estariam fazendo a diferença numa Série A. Sendo bem sincero, eu acho que o Zé Ivaldo mesmo é um jogador que encaixaria muito bem aqui, a grande maioria, assim, é mais fácil de substituir. Matheus Lucas Miranda pergunta: Ricardo Graça, ex-Vasco, atualmente está jogando no Japão, você acha que seria uma boa? Matheus, obrigado pela pergunta. O Ricardo Graça é um zagueiro cria da base do Vasco, né, um zagueiro canhoto, teve alguns bons momentos no Vasco, outros momentos muito ruins, acabou participando lá do rebaixamento, disputou a Série B em 2021 e foi negociado com o futebol japonês no início de 2022. E no Júbilo Ata ele jogou 23 vezes na temporada 2022 com 2 assistências. O time foi rebaixado para a segunda divisão japonesa e nessa temporada 2023 ele jogou em 5 partidas até aqui. O Ricardo Graça estava naquela seleção brasileira que conquistou a medalha de ouro olímpica em 2021, né? Ele foi um reserva, nem chegou a jogar nenhuma partida, mas estava ali no grupo, é campeão olímpico. Eu acho o Ricardo Graça um zagueiro ok, não acho que seria um jogador para fazer a diferença, um cara para subir o nível da defesa do Cruzeiro, tá? E quando a gente considera que os japoneses compraram o passe dele por $1,5 milhão de dólares, eu acho que seria muito difícil para o Cruzeiro repatriá-lo sem investimento. E acho que a partir do momento que o Cruzeiro contratou o Luciano Castan e tem também o Reinaldo, nem faria sentido a gente ir ao mercado para buscar outro zagueiro canhoto, né? Ainda que o Ricardo Graça tenha jogado um período no Vasco como um zagueiro pela direita, enquanto o outro Castan, né, o Leandro Castan, era o zagueiro pela esquerda. Mas o rendimento não foi dos melhores, tá? Ele não é um zagueiro que chama atenção assim pelas estatísticas individuais e coletivamente também não tá brilhando, né? É só observar
que em 2020 e em 2022 os times em que ele jogava foram rebaixados. Então, sinceramente, não é um nome que eu gostaria aqui do Cruzeiro, até porque não vem atraindo bons fluidos, digamos assim. Vinícius Rodrigues pergunta: o jogador do Santos, Zanocelo, que está afastado, seria uma boa contratação e é viável? Vinícius, obrigado pela pergunta. Sim, o seu xará seria uma boa contratação, eu acho ele um jogador bem interessante, e não, infelizmente ele não é viável. O Santos pagou 2 milhões de euros na contratação dele, né? Esse ano teve problemas, pediu para ser negociado aí, tá negociando inclusive com o Internacional, viu que o Vasco também tem interesse, mas o Santos quer uma troca, uma venda, não vai liberar o jogador facilmente, até porque ele tem contrato com o Peixe até 2027. Zanocelo tem 22 anos, começou na Ponte Preta, passou por Ferroviária, teve um empréstimo no Santos e posteriormente o Peixe adquiriu o passe dele em definitivo. Eu gosto bastante do futebol do Zanocelo, acho que nesse plano tático do Pepa, né, de normalmente jogar com um primeiro volante, 2 meio-campistas mais à frente, ele poderia muito bem ser um desses dois. É um cara que tem alguma capacidade de marcação, é bom no passe, distribui bem o jogo. Precisa melhorar alguma coisa na questão de intensidade, de recuperação de bola. Eu não acho que o Zanocelo seja um jogador pronto, um cara que se viesse para o Cruzeiro chegaria como titular absoluto fazendo a diferença. Acho que não seria o caso. Mas é um bom jogador, é um cara de muito futuro, só que aí entramos na lógica do valores assustam, né? Se o Santos pagou 2 milhões de euros nele, o Cruzeiro não tem essa grana para trazer um jogador, muito menos um cara que tá tendo até um certo problema de, não diretamente de indisciplina, né, mas que tá forçando a barra para sair do clube. E o Zanocelo tá no Santos desde 2021, mas ele tava emprestado, né? O Santos investiu de fato na compra dele agora, em janeiro, há pouquíssimos meses, né? E o cara já deu problema aí, já tá querendo forçar a barra para sair. Acho que ele vai ser negociado com algum desses outros clubes que tem uma condição de investimento maior que a do Cruzeiro, e acho que o Zanocelo é sim um bom jogador. Se fosse possível tê-lo aqui no Cruzeiro por empréstimo, por um valor dentro da nossa realidade, eu acharia uma boa aposta. Mas a gente já tem muita gente ali para esse meio campo também, né? Nem é uma posição tão carente assim. O Toldoslona pergunta: o que exatamente um jogador fica fazendo quando dizem que ele está treinando em separado do grupo? Tipo, todo mundo vai pro campo jogar e o cara pega uma bola e fica jogando sozinho em outro canto? Ou ele fica somente na academia, na parte física e proibido de acessar as atividades de campo? Toldoslona, grande nome, obrigado pela pergunta. Normalmente quando o jogador tá afastado do grupo principal, né, que ele fica treinando em separado, o que o clube mais faz é botar ele para treinar num horário diferente dos jogadores do profissional. Por exemplo, o grupo principal vai ter um treino na parte da manhã. Esses jogadores que estão afastados fazem o treino na parte da tarde. Aí eu acho que até uma questão obrigatória por lei, o clube tem que disponibilizar alguns profissionais, seja algum auxiliar técnico, um preparador físico, para direcionar um trabalho para os jogadores, senão os caras podem até entrar na justiça, se for o caso. E aí o jogador tem a estrutura do clube à disposição, eventualmente, né, vai utilizar lá, fazer trabalhos físicos na academia, se precisar de um tratamento no departamento médico também, todo mundo está à disposição dele. Se ele tiver em condição de trabalhar no campo, ele faz trabalhos de campo, de finalização, de velocidade, enfim. Aí o preparador físico, essa pessoa que foi encarregada, passa um trabalho específico para o atleta, tá? Então o jogador segue treinando, mas normalmente eles mudam os períodos, né? Em vez do cara treinar no mesmo horário, ele treina num momento diferente. Mas e se o time estiver treinando em 2 períodos, Emerson? Aí tem uma possibilidade que, por exemplo, o Cruzeiro, a Toca da Raposa oferece, é que no Cruzeiro tem vários campos, né? Quando estava tudo funcionando, na época que eu frequentava lá, tinha 4 campos à disposição na Toca da Raposa. Então, se fosse o caso, o time principal poderia trabalhar num campo e esses jogadores afastados em outro lugar, na academia, enfim, isso seria possível também, tá? Mas o cara não fica afastado, coitadinho, não. Normalmente eles acabam trabalhando em outros horários, né? Então esse jogador acaba muitas vezes nem tendo aquele contato de dia a dia com o próprio treinador ou até com os outros profissionais e mesmo com os outros atletas, o que eu acho que deve ser péssimo, né? O cara que tá treinando afastado, ele deve querer qualquer coisa para sair do clube e achar outro lugar onde ele possa jogar. O Thiago Valeriano pergunta: você acha que não valorizamos jogadores da nossa escola de forma correta, como Nonato, Cleison, Luiz Fernando Flores, Marcelo Ramos, Ricardinho, entre outros? Thiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que esses atletas são sim valorizados, mas talvez não tanto quanto o clube poderia fazer, né? E aí tem uma questão etária que eu acho importante a gente observar, é que nós estamos aí no ano de 2023. Você falou de uma série de jogadores
que fizeram história no Cruzeiro, título de Copa do Brasil, de Libertadores, um ou outro até de Supercopa, na década de 90, cara. Jogadores de 92, 93, 96, 97, o Marcelo foi um pouco mais chegando até 2003, né, mas tendo também algumas saídas do clube e retornos. São atletas que, por exemplo, um torcedor do Cruzeiro que tem 30 anos, ele nasceu em 1993. Esse torcedor, ele praticamente não viu nada da década de 90. E eu uso o meu caso como exemplo, talvez existam algumas pessoas que têm uma memória melhor assim desde a infância, eu não. As primeiras lembranças que eu tenho de futebol são ali 95, 96, eu sou de 1989. Então, se você é uma pessoa normal, né, que começou a ter lembranças de futebol aí com 6, 7 anos de idade, eu diria que você só vai ter referência de jogadores de 2000 pra cá, sendo uma pessoa nascida em 1993. Então, boa parte desses ídolos da década de 90, eles não vão ser muito cultuados pelos torcedores, porque não teve essa relação de proximidade. E tem até um exemplo interessante, o goleiro Paulo César, né, que foi muito importante no Cruzeiro no início da década de 90, lá em 98 ele era o reserva do Dida. Eu, particularmente, não gosto do Paulo César nem a pau, velho, porque o que eu tenho de lembrança dele? Que quando ele era reserva, ele raramente mantinha o nível do Dida, e convenhamos, quase ninguém no mundo conseguiria manter o nível técnico do Dida, e ele entregou aquela Copa do Brasil pro Oséias lá em 98, que a gente perdeu pro Palmeiras. Então, às vezes uma pessoa 5 anos mais velha que eu tem outra visão sobre esse atleta. Mas eu acho que é importante sim que a gente sempre reforce, que a gente relembre a história do Cruzeiro, né? Eu, pelo menos, já fiz isso algumas vezes aqui no canal, tentando resgatar jogos históricos, períodos aí do Cruzeiro, grandes títulos que a gente conquistou. Eu acho que vale muito a pena, tá? A gente recontar a história para não perder essas conexões, né? Porque o Cruzeiro tem uma história muito bonita, a gente acaba não tendo muito material em vídeo, tipo da década de 70, década de 80, para trás piorou, mas dos anos 90 para cá, principalmente depois de 2000, esse acesso é mais facilitado, né? E sempre que possível é bom a gente relembrar a história do Cruzeiro, os títulos, até porque eu diria que a guinada que o Cruzeiro teve na história foi a partir da década de 90, né, que a gente começou a emplacar aquela sequência de ganhar título todo ano. O Cruzeiro cresceu demais nesse período também, depois de uma década de 80 que tinha sido muito complicada, mas eu acho sim que esses atletas são bem valorizados e até exalto o trabalho que o Samuel Venâncio faz lá no podcast dele, que eles entrevistaram o Ricardinho, o próprio Nonato também, que tá sempre aí falando sobre o Cruzeiro. Eu acho super legal que se faça isso, sabe? Porque realmente o Cruzeiro viveu coisas muito espetaculares naquela década de 90, né? Os títulos, algumas perdas também, como foi a própria perda do Mundial, que ainda dói de certa forma, mas eu acho que os jogadores são valorizados. Talvez poderiam ser um pouco mais, né? O Cruzeiro tem até um time master aí, que às vezes acontece, depois é descontinuado, mas eu acho sim que os caras têm uma importância muito grande, só que essa nova geração não tem essa mesma ligação que a gente. Eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e para deixar sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!